Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast da nossa mailing list. Você deve estar ouvindo esse podcast pelo nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. Todas as segundas a gente manda essa mailing list pelo endereço tiyurl.com/me cadastrar. Então, se você quiser receber no seu e-mail, é só clicar nesse link. E hoje a gente vai falar sobre o louco como uma espécie de intérprete entre os mundos, uma ideia de Michel Foucault. Bom, Michel Foucault, em A História da Loucura, já no século XX, vai dizer que na antiguidade a loucura vem dessa espécie de experiência quase divina e o louco era como um intérprete entre os mundos. Mas à medida que houve essa apologia à razão, o louco passou a não ter mais aquele pensamento racional, não se enquadrar nesse pensamento estruturado cartesiano, segundo a concepção lógica formal, e passou a ter sua subjetividade questionada e muitas vezes sofreu e ainda hoje padece de reiteradas tentativas de aniquilamento da sua subjetividade. Essa ideia, então, que os pensamentos do louco são descoordenados, desorganizados e que não é possível aproveitar nada de útil do que o louco diz, se propagou com muita força e celeridade. E ainda hoje há muito preconceito envolvendo a loucura. O estigma da doença mental é muito grande. No Brasil, só bem mais tarde, com figuras como Nísio da Silveira e Juliano Moreira. Nísio da Silveira, de 1905 a 1999, foi um psiquiatra brasileiro, aluno de Carl Gustav Jung, reconhecida mundialmente por ter revolucionado o tratamento mental no Brasil. E Dr. Juliano Moreira, de 1873 a 1933, psiquiatra brasileiro, baiano, considerado como fundador da disciplina psiquiátrica e da psicanálise no Brasil, primeiro professor universitário a citar e incorporar a teoria psicanalítica no ensino de medicina do Brasil. Então, principalmente a partir deles que os loucos dentro dos asilos e hospitais psiquiátricos passaram a ser tratados com mais dignidade. Sabe-se que por muito tempo eles habitaram os manicômios, se submetendo a todos os tipos de terapêuticas desumanas, e esses verdadeiros mártires na psiquiatria auxiliaram a restituir a autonomia desses sujeitos, no sentido de assegurar o seu protagonismo no direito à existência, criando um lugar digno, criativo para a compreensão e entendimento da loucura. Aliás, o ilustre psiquiatra baiano Dr. Juliano Moreira contribuiu de uma forma vanguardista e destemida para a dignificação e humanização dos pacientes psiquiátricos, a fim de que eles recebessem cuidados dignos, na condição de criaturas humanas e que passassem a ser tratados com respeito por conta das psicopatologias desenvolvidas. Ele enfrentou o racismo, num período quando a discriminação racial era uma conduta comum e não considerada exatamente criminosa na sociedade. Ingressou muito cedo na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, com 15 anos incompletos, e aos 22 já havia se tornado doutor. Sua competência, dedicação e amor pela medicina eram de fato inegáveis. E nessa mesma época, os alienados, principalmente negros e pobres, não eram considerados dignos para que lhes fosse concedida uma assistência especializada. O Dr. Juliano Moreira estudou a fundo os caracteres genéticos da hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a sua relação com a loucura, como é o caso, por exemplo, da sífilis, mas o abandono dos doentes nos manicômios ainda era muito cruel. Essa calamitosa situação, minorável apenas com respeito, consideração e dignidade, encontrou em Dr. Juliano Moreira a sensibilidade de um homem da ciência. À mesma época, Dr. Nina Rodrigues, também psiquiatra brasileiro, de 1862 a 1906, antropólogo, escritor, pioneiro na antropologia criminal e nos estudos sobre a cultura negra no país, adotou uma perspectiva racista, nacionalista e cientificista para o seu tempo, chegando a defender que deveriam existir códigos penais diferentes para raças diferentes. Então, em razão do preconceito racial presente, defendeu a tese do Nina Rodrigues, que a raça negra é inferior, que gerou muito sofrimento, desgaste e muita luta por parte daqueles que se decidiam lutar pela justiça e igualdade social. Contudo, deve-se ressaltar que o inferior sempre é o preconceito e suas consequências, como a escassez de oportunidades, de recursos sociais e econômicos, educacionais, aos negros e pobres principalmente, uma situação traduzida em vulnerabilidade social, um passo para a promiscuidade e o abandono, posicionando esses sujeitos bem distantes de qualquer apoio ou auxílio governamental. Dr. Juliano Moreira trabalhou no Hospício São João de Deus em Salvador, mais tarde esteve à frente da Academia Brasileira de Ciências, tratou um vasto número de pacientes,
analisando com detenção e cuidado a psicogênese das doenças mentais, bem como das suas causas externas, principalmente para os psicóticos. Se mudou para o Rio de Janeiro mais tarde, trabalhou no Hospício Nacional de Alienados, o Hospital do Pedro II, quando fortemente influenciado pelas ideias psicanalíticas, pôde se deter no estudo do comportamento dos pacientes, das suas reações afetivas, das suas perspectivas subjetivas e raízes mais profundas e causas inconscientes do destrambelhamento psíquico. Ele conheceu as experiências de Charcot na Salpêtrière e ampliou os conhecimentos com base em estudiosos psiquiatras da época. Então, gente, você também pode conferir nossas reflexões no formato de podcast. No último, a gente abordou sobre o Dizem que Sou Louco, Vou Pensar Assim, né? Um trecho de uma conhecida música que também está no nosso canal no YouTube. E no nosso canal, www.youtube.com/Patrícia Liz de Paula, a gente sempre posta tanto vídeos no formato shorts, que são aqueles vídeos mais curtos do YouTube, quanto vídeos um pouquinho mais longos, de 2-3 minutos. Um dos últimos a gente falou sobre como a psicanálise explica a intolerância perante respostas desagradáveis ao ego. No nosso canal no Telegram, participe, a gente está colocando trechos em áudio do mais novo livro Sofrimento e Esperança, uma visão psicanalítica, para você acompanhar. Livro esse que está à venda pela Amazon nos formatos em Kindle e impresso. O meu canal no Telegram é t.me/psicanalista Patrícia. Meu WhatsApp, vocês já sabem, 71986681869. Então, podem entrar em contato sempre que precisarem. Um grande abraço a todos, muito obrigada pelo carinho e aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.